Olá, Câmara Entrevista apresenta um bate-papo com a psicóloga Ludmila Cristine Santos. O assunto é a Lei Maria da Penha e a violência doméstica contra a mulher, um assunto bastante sério. Ludmila, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigada. Ludmila, pois é, no Brasil hoje mais de 500 mil mulheres sofrem violência doméstica todos os anos e dessas, em torno de 10 mulheres são assassinadas todos os dias. É um número bastante alarmante para os dias de hoje, né, no século XXI. Sim. Inclusive, de acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a cada 5 brasileiras, uma já sofreu violência doméstica cometida por um homem. A cada 5? Isso. Isso é gritante, se for ver, né? A gente não imagina. Sim, a gente não imagina e é algo que acontece assim, nas diferentes classes sociais, né? E assim, quando a gente fala de violência doméstica, é importante a gente até pensar na questão, né? O que é violência, né? Na verdade, a violência é qualquer ação ou atitude que cause algum prejuízo, né? Tanto físico quanto moral, né? Tanto no sentido de agredir ou de tentar agredir. E daí quando a gente vai falar de violência doméstica também é importante a gente pensar um pouco na questão histórica mesmo, né? Porque historicamente falando, por muito tempo as mulheres foram vistas numa posição submissa, como sexo frágil, e o homem numa posição de masculinidade, virilidade. E para ser viril é necessário ter força, poder, né, e dominação. Tanto que nas propagandas a gente vê, né, essas imagens, sempre o homem numa posição de dominação e a mulher de submissão. E também tem a questão da agressão ser considerada uma forma de correção. Então, alguma coisa que está errada, o agredir, o bater é visto ainda como uma forma de correção, né? Então, aquela mulher que precisa agradar o marido, precisa fazer as coisas conforme esse marido quer, que foi muito tempo, né, o que foi construído. Se ela não faz isso, logo ela precisa ser corrigida. Na sua opinião, essa emancipação da mulher ao longo dos anos, isso contribuiu para aumentar ou para diminuir a violência doméstica? Olha, a violência doméstica sempre existiu, né? Isso em qualquer classe social, sim. Não é só coisa de pobre, por exemplo? Não, não é. Ela sempre existiu e faz parte, é tão antiga na verdade quanto a história da humanidade, né? É que agora ela está em evidência, porque antes ela ocorria, mas ficava mais no meio familiar, né? Até mesmo por conta da vergonha, e também era considerado, né, natural, né? Era uma coisa que o fato da mulher vivenciar essa violência foi considerado como natural. Hoje, né, a gente se questiona, se conversa sobre isso, mas é algo que sempre existiu. Ludmila, a violência mais conhecida, a violência doméstica, é a violência física, embora a gente saiba que existem outros tipos também. Mas a gente costuma ouvir muito que mulher que apanha é mulher de malandro e se apanha porque gosta de apanhar. É uma fala... É um conceito que não mudou ainda, né? Sim, né? Ainda se carrega essa história e essa visão, né? Mas é um julgamento sem conhecimento, né? Porque tem muitas questões envolvidas aí nessa questão da violência, né? Inclusive, nós vivenciamos um contexto muito amplo de violência, né? Tem toda a questão histórica que a gente já conversou um pouco, né? Mas existem muitas expressões de violência, né, contra as mulheres. Quais seriam esses tipos? Humilhar, xingar, fazer ameaças, né? Você é gorda, você é feia, se você não fizer uma determinada coisa, uma comida do jeito que eu quero, você vai apanhar, ou... né, vai ter alguma punição. Além disso, tem a questão do querer controlar, né, de oprimir. Então a mulher não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela não pode se relacionar com os amigos, com a família, acaba, né, tendo um isolamento, né, social, não pode se arrumar.
E sim, são coisas muito sutis, né? Porque assim, ela não pode se arrumar, não pode usar uma determinada roupa, não pode passar um determinado batom, porque esse companheiro, né, de alguma forma manipula, conversa com ela para ela não fazer isso, e depois ele fala que ela tá feia, né? Então vai diminuindo a autoestima dela. Ludmila, você estava falando isso e a gente percebe que não são apenas as mulheres já com uma certa idade, né? Esse tipo de comportamento que você falou aí, do homem não gostar de determinada roupa, determinar determinados padrões para aquela pessoa seguir, isso acontece em muitos namoros hoje em dia, né? Desde jovenzinhas, as meninas, elas já têm sofrido então esse tipo de agressão. Sim, é algo que acontece em todas as idades, né? A gente percebe que tanto quem está iniciando um namoro, que é jovem, quanto em mulheres adultas e até mais velhas, né? E assim, tem a questão de querer impor as crenças, né? Então impedir a mulher de que ela faça coisas que ela gosta, muitas vezes... Não precisa, a violência física, por exemplo, não precisa ser necessariamente um espancamento, né? Então, às vezes é muito sutil, há um aperto no braço, um empurrão, né? Então, assim, às vezes obriga a mulher a fazer alguns atos sexuais que não estão de acordo com o que ela quer, né? Muitas vezes obriga a mulher a fazer aborto, não utilizar métodos para não ter filhos, destruir objetos. Então, assim, na verdade, vão tendo assim, manifestações muito sutis mesmo da violência contra a mulher. E na sua opinião, as mulheres, elas têm noção hoje de que isso é um tipo de agressão? Porque assim, você imagina, as mulheres são muito mais que os homens, muito mais emotivas, até de uma certa forma, muitas até são bastante dependentes e às vezes acabam tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de regra, para não perder o companheiro. Você entende que elas, ao fazerem isso, elas sabem que estão sendo agredidas? Ou elas ainda não têm conhecimento? Olha, hoje, né, se fala mais, né, tem propaganda, está tendo uma divulgação maior dos diferentes tipos de violência. Mas a violência psicológica, ela é muito silenciosa, né, e é difícil da própria pessoa perceber em muitas situações. Quando que ela percebe? Quando ela percebe, geralmente quando tem alguma intervenção externa, né, quando ela vê alguma coisa que chama atenção, alguém fala alguma coisa, ela começa vamos assim dizer, a ampliar os olhares, mas ainda assim é difícil de admitir, porque às vezes ela pensa, foi só uma brincadeirinha, ele é assim mesmo, ou foi culpa minha, ele estava bêbado, né? Quando ele casar, ele melhora. Quando casar, ele melhora, exatamente. Por quê? Né? Quando a gente vai falar de violência, a gente também não pode esquecer que envolve uma relação afetiva, né? Então a pessoa ela escolhe estar junto com uma determinada pessoa, né? Tem os seus sonhos, tem as suas expectativas e naquela relação não tem só as coisas ruins, tem as coisas boas também, né? E é muito comum a violência, tanto a física quanto a psicológica, né, as expressões da violência contra a mulher, ela vem junto com momentos que a gente fala de lua de mel, né? Então, ao mesmo tempo que ele agride, que esse companheiro agride, ele também trata bem, né? Ele dá presentes, põe dinheiro em casa. Sim, né? E não só a questão do dinheiro, né? Porque quando a gente fala que a violência acontece em todas as classes sociais, tem mulheres que realmente têm essa dependência financeira, vamos dizer, porque casou e vive para cuidar da casa, dos filhos, do marido, mas também tem aquelas mulheres que trabalham, né, que tem o seu dinheiro, mas que vivem nessa dinâmica, nessa relação mesmo afetiva que envolve a violência, né? Então, ele também agrada. Geralmente o agressor tem períodos de lua de mel, de momentos bons, né, que alimenta as esperanças da pessoa, da mulher que passa por isso,
né? Então, até tem a violência, né? Muitas vezes o controle do dinheiro da mulher, né? Então, assim, coisas que vão acontecendo que não estão de acordo com o que ela realmente quer, que não é a vontade dela, né? Mas ela acaba vivendo aquela dinâmica. A gente falou, tem toda uma questão histórica da mulher ter que agradar o seu marido, né? Então, às vezes ela faz coisas até porque ela tem sentimentos por ele, porque também ela está naquela posição de agradar. Você falou que normalmente a mulher muitas vezes acaba percebendo esse tipo de agressão doméstica por interferências de fora, de outras pessoas. E aquele ditado que em briga de mulher ninguém mete a colher, muita gente pensa isso ainda? Ah, se pensa, né? Muitas pessoas pensam, né? E que justamente, acho que esses momentos que a gente conversa sobre isso são para ajudar nas nossas reflexões, porque a questão da violência como mulher diz respeito à sociedade como um todo, né? Todos nós estamos envolvidos com isso, né? Então, é importante ter esse espaço mesmo para refletir e ter esse olhar de que faz parte da sociedade como um todo e nós fazemos parte da sociedade. E Ludmila, a Lei Maria da Penha, ela veio justamente para demonstrar, para alertar as questões da violência contra a mulher. O que você entende que aconteceu de lá para cá com o surgimento da Lei Maria da Penha? Na verdade, a violência, né, ela passou, como a gente já conversou um pouco, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Né, ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Mas antes não era crime. Né? Hoje ela é vista como uma forma como um crime, existem leis, né? Existe a preocupação em superar essa violência, né? E na verdade hoje se tem estruturas para acolher essas mulheres que sofrem, né, a violência doméstica e eu punir também esses agressores, né? Então a Lei Maria da Penha ela veio nesse sentido, foi um grande avanço, porque hoje se busca, né, acabar, né, dar um apoio para essas mulheres e também punir os agressores, né? É uma prevenção, né? Colocou em evidência todos esses tipos de violência que nós conversamos, né? E que foram vistas muitas vezes como natural, né? Como muitas pessoas que vivenciam isso acham que se acostumam, acham que faz parte da vida, né? Porque foi assim com a mãe, foi assim com a avó, né? E muitas vezes quando elas vão buscar ajuda, né? Conversar com alguém da família, é comum ouvir, mas faz parte, aguenta, né? Normalmente existe essa questão, esse histórico familiar? Em alguns casos, sim. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as generalizações, mas acontece, né? Sim. Entendi. Mas não só quando há esse histórico, né? Uhum. E no caso desses homens que cometem esse tipo de violência doméstica contra a mulher, olhando aí um pouco de forma psicológica, o que acontece com eles? Eles têm algum problema mental? É uma questão de machismo só ou é pura safadeza? Olha, a gente tem que tomar cuidado, quando eu falo de tomar cuidado com o julgamento, né, quando a gente fala da mulher, né, que nem você falou, só põe a mulher que gosta, a mulher de malandro, né, na verdade, quando a gente tem que ter um olhar para o agressor também, né, as agressões, o fato dele ser um agressor pode estar relacionado à doença mental, ao uso da droga, mas também não é uma regra. Né? Então, cada caso tem que ser olhado de forma única. O agressor, ele tem que ser tratado também? Sim. Tem tratamento? Sim, na verdade é importante que tenha grupos, né, de reflexão para o agressor, né? Que muitas vezes nem ele sabe que o que ele está fazendo é uma agressão. Né? Porque também às vezes tem até o histórico familiar, sim, né? Ele está acostumado com isso em casa. E é um histórico da nossa sociedade, né? Muitas vezes para ele, a gente falou, envolve uma questão de masculinidade, né? De virilidade e envolve uma relação
de poder, né? É esperado isso dele, muitas vezes, né? A percepção que ele tem de ser visto como homem mesmo, às vezes envolve isso, né? Mas a gente tem que ter mesmo esse cuidado de olhar para cada caso, por isso que é importante que esse agressor também tenha um apoio psicológico, que tenha a oportunidade de refletir sobre as atitudes dele. Né? Muitas vezes é insegurança, é uma questão, né, relacionada a ciúmes, né? Então eles também precisam de apoio, assim como as mulheres. Me fala mais sobre esse lado psicológico das mulheres que sofrem agressões. A gente tem, assim, facilmente como reconhecer que uma mulher está sofrendo uma agressão psicológica, por exemplo? Olha, às vezes as manifestações são muito sutis, né? Por isso que é importante essa reflexão da sociedade como um todo, né? Que hoje, né, tem sido buscada, além do fato dos profissionais na área da saúde, da assistência social, enfim, todos os profissionais terem esse olhar, porque a mulher ela vai dando pequenos sinais de que alguma coisa não tá bem, né? Seja quando ela vai muito tempo, né, vai muitas vezes no postinho de saúde, um machucado aqui, um machucado ali, né? Às vezes algum sintoma mesmo, desanimada, né? Enfim, ela vai dando alguns sinais que é importante os profissionais envolvidos estarem atentos, né? Mas é tudo muito sutil. As mulheres vivem, às vezes, anos e anos nessa dinâmica nessa situação de violência e não sai, né? E o que ocasiona isso? O que é uma depressão? Sim, pode contribuir para uma depressão, né? Entre outros sintomas. Mas assim, a mulher, ela se vê numa situação que ela está, vamos dizer, machucada demais para reagir, né? Está muito confusa, né? Então é uma confusão de sentimentos, né? Na verdade, essa violência, ela ocorre, não é com um estranho, né? É com alguém que ela escolheu, que muitas vezes é pai dos filhos dela, né? E que tem, como eu falei, os momentos de lua de mel. Então ela se vê muito confusa. Seria a pessoa especialmente para protegê-la, né? Sim, às vezes acontece o inverso. Sim, e é muito comum, né? Até por conta de toda essa vivência, ter esse isolamento social. Então ela se vê muito sozinha, né? Às vezes esse companheiro é a pessoa que está lá do lado dela, né? Por isso que é importante o apoio psicológico mesmo, para que ela possa refletir sobre todas essas situações que ela está vivenciando, para ela se fortalecer e ela buscar fazer as escolhas dela, né? Para perceber que existe possibilidade de sair dessa situação, né? E de que forma que se sai dessa situação? Porque normalmente se alguém vem e pergunta para a gente já fala, ó, separa. Mas quais são os caminhos? Bom, eu acho que tem como fazer dar certo um relacionamento nessas bases? Que envolva violência. A violência? Sim, há casos, né, que o casal ele reflete sobre a situação e há uma mudança aí, né, tanto com relação à mulher quanto com relação ao homem. Por isso que é importante o apoio, né, momentos de reflexão para os dois, né? Porque o agressor também, né, há situações que ele precisa desse apoio mesmo, né, para poder pensar sobre as atitudes dele. E há possibilidade de mudança, né? Em alguns casos, sim. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, para não julgar. Cada caso tem que ter o olhar para aquele caso específico, para aquela relação específica. Né? Senão a gente também, o que é bom para um não necessariamente é bom para o outro, né? Em alguns casos a separação é o caminho, sim, mas não necessariamente, né? Então é bem esse olhar, esse cuidado para não generalizar e não achar que existe uma solução única para todo mundo. Ludmila, e com relação a essa questão de buscar apoio, eu li também que há casos
em que existe a violência institucional. Na verdade, onde a mulher vai buscar apoio, onde ela acaba sendo agredida também, né? Isso, em Jaú, por exemplo, nós temos um grande ganho, que é a Delegacia da Mulher, mas a gente sabe, já soube de outros casos, não necessariamente em Jaú, mas em que mulheres foram procurar até auxílio na delegacia e eram atendidas por homens, e esses homens muitas vezes não acreditavam que ela estava realmente sofrendo uma violência doméstica. E assim, não só os homens, né? As próprias mulheres, né? Existe um preconceito, né? Como aquela frase que você falou, representa muito, né? Quem apanha gosta, ou é mulher de malandro, né? Então, assim, existe esse preconceito. Isso é mais um fator que contribui para que a mulher tenha as dificuldades mesmo, né? De sair dessa dinâmica. Ela se sente culpada, né? Há o preconceito. Então, assim, existem pessoas e profissionais que realmente não acolhem a mulher quando ela está... quando ela busca uma ajuda. Nós ainda temos esse tipo de profissional? Sim, claro. Né? A gente não pode também esquecer que os profissionais estão inseridos na sociedade, carregam também toda essa história, né? Por isso que é importante a gente parar para pensar, refletir, evitar esses julgamentos, porque o que a gente tem acesso é a aparência, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? E quando a mulher ela vai buscar ajuda, vai até uma delegacia, por exemplo, é um passo muito importante, porque teve todo um processo até ela chegar e ir lá. E ela ser bem acolhida faz toda a diferença para ela dar continuidade, né, para ela romper com essas situações de violência que ela vivencia, né? Mas ela encontra, sim, profissionais que acabam não acolhendo da maneira que ela precisa, e principalmente quando... ou a violência física ela é muito sutil, né, como a gente falou, né, porque não é necessariamente espancamento, a mulher chega lá com, né, toda machucada, com o rosto desfigurado, né, não necessariamente é assim. Então há um preconceito, principalmente, né, com esses tipos de violência que não estão na cara, vamos assim dizer, que são mais silenciosas mesmo, né? Então, é comum às vezes as mulheres escutarem, ela tá fazendo isso para chamar a atenção do companheiro, né? Para de repente, né, as coisas se resolverem, né? Então, há muitas falas preconceituosas, né? A partir de que momento que você acha que a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, ela tem que procurar ajuda? Em que momento ela tem que procurar ajuda? Bom, seria bom se ela procurasse ajuda o quanto antes, né? Mas o que é isso? É na primeira agressão? Sim, né? Com certeza. Algum tipo de ajuda, né? Ou pelo menos perceber que aquilo é uma violência, né? Porque em muitas situações elas justificam, né, até a atitude do companheiro que agrediu. Foi culpa minha, né? E de que forma, assim, os amigos que estão próximos, os familiares, podem ajudar nesse convencimento de procurar ajuda? Acho que o fundamental o principal é a escuta, né? Você está disposto a escutar o outro, né? O que ele está sentindo, né? As dificuldades que ele está tendo, independente do que você acha, né? Primeiro você escutar e a partir daí, né, evitar julgamentos, né? E, bom, se você vê que é uma questão que precisa de um outro tipo de apoio, orientar a buscar ajuda, né? Porque é uma situação delicada, é uma situação, né, complicada. E assim, embora tenhamos tido avanços aí nesses últimos anos, ao longo dos anos, ainda são muito poucas as mulheres que buscam esse tipo de ajuda, né? Como que você tem visto isso? Na verdade, o trabalho aqui em Jaú está começando, né? Mas o que eu tenho visto, o que eu já vi, né, de estudos, realmente é difícil buscar, né, essa ajuda. Às vezes demora muito para... Mas o que é isso? A mulher que sofre uma agressão,
ela tem vergonha de repente, assumir que não fez uma boa escolha? O que passa pela cabeça de uma mulher que sofre agressão? Passa muitas questões. É vergonha, né? O que as pessoas vão falar, né? Medo, né? Porque junto, né, com todo esse tipo de violência tem as ameaças também, né? Se você contar para alguém, vou te matar, vou pegar a guarda dos filhos, né? Então elas têm muito medo mesmo, medo de morrer, inclusive em algumas situações, né? Mas não é só isso, porque a gente fala de uma relação afetiva que tem uma dependência que é recíproca, né? Então, às vezes ela tem a esperança que isso vai passar, né? Bem, porque tem os momentos bons, né? Então ela se vê, né, nesse jogo, né? Em todas essas dificuldades, e que é difícil ela sair, né, desse meio todo. E quando a mulher procura uma ajuda especializada? Qual é a reação do marido, do companheiro, por exemplo? Aí depende de você falou assim, ele costuma fazer, alguns, né, fazem ameaças e tudo mais, mas você percebe que de repente há até uma melhora, uma surpresa com relação a esse convívio dos dois? Tudo depende do caso, né? Às vezes quando as mulheres, tem alguns casos quando elas vão buscar ajudas que aumentam as ameaças, né? Mas pelo menos ela tem uma retaguarda, né? Sim, né? E na verdade a gente está falando de mulheres que elas estão assim, às vezes a gente pensa que elas falta recurso financeiro, mas não se trata só de recurso financeiro, a gente está falando de falta recursos emocionais mesmo para poder lidar com aquela situação, para entender que ela pode sair daquela situação, que existem outras possibilidades de relacionamento, né, que muitas começam a acreditar que a relação homem e mulher é daquela forma, né, sempre vai envolver a agressão, né? Então, quando ela vai buscar ajuda, envolve ela refletir sobre tudo isso. Em alguns casos, o companheiro também, né? Começa um trabalho também de entender o que ele está fazendo, mas não é uma regra, né? Tem casos que piora mesmo a situação. Ludmila, nós falamos que em Jaú tem tido avanços nesse sentido. Bom, nós já temos a Delegacia da Mulher e recentemente foi inaugurada em Jaú a Casa Rosa, né, o Centro de Referência e Atenção da Mulher. Já é um grande passo, né? Você inclusive atua nesse centro de referência. Sim, com certeza. É um avanço, né? Porque é um espaço que elas podem ser acolhidas, né? Que tem tanto apoio psicológico, apoio jurídico, tem toda uma equipe lá para estar, né, contribuindo para que elas consigam superar, né, essas situações de violência, se fortalecer e perceber que existem, apesar das dificuldades, porque não é uma situação fácil, né, mas que apesar das dificuldades, há possibilidade de mudanças, né, elas podem vivenciar uma outra forma de vida, né? Outro tipo de relacionamento. E como que são feitos esses atendimentos lá na Casa Rosa? A mulher pode se dirigir diretamente até lá ou são feitos por meio de encaminhamentos? Como que é isso? São por meio de encaminhamentos, tanto da área da saúde quanto da assistência social e da própria Delegacia de Defesa da Mulher. Então a mulher ela normalmente tem que passar por esses locais? Sim, mas quando ela vai até a Casa Rosa, ela também é acolhida e são feitas as orientações necessárias. Bom, Ludmila, para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria que você fizesse mais algumas considerações a respeito da violência contra a mulher e se existe alguma forma de se evitar, de se amenizar essa situação. Bom, né, quando você me faz essa pergunta, eu acho que é importante a gente pensar no ser humano como um todo, né? Independente de ser homem, independente de ser mulher, né? Porque tudo isso envolve o quê? O respeito pelo outro, né? O tempo todo nós estamos convivendo com diferenças,
né? E muitas vezes nós não sabemos como lidar com essas diferenças. E aí que surgem os desentendimentos, essa falta de respeito mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer à tona essa questão do respeito mesmo pelo outro, né? Dessa questão... Não é só do respeito do homem para com a mulher, mas da mulher para com o homem também. Exatamente. Envolve, a gente fala de relação, né? Numa relação, envolve as duas pessoas estão envolvidas, né? E a violência, ela não ocorre só, né? Nós estamos focando aqui a questão da mulher, né? Mas muitas vezes a mulher também agride o homem, né? Então, assim, é trazer à tona outras formas de resolver os problemas, as diferenças, né? Muitas vezes falta o diálogo mesmo, né? Perceber que você é uma pessoa, que a outra pessoa, né, é diferente de você, embora vocês tenham que ter objetivos em comum, existem as diferenças. Então, aprender a conversar, a negociar, é uma forma de resolver os problemas, mas muitas vezes ainda a sociedade ela está voltada para a questão da agressão, né, do xingar, do bater, né, e nesse sentido acaba gerando toda essa confusão, né, contribui na verdade, né, acho que é melhor, né, acaba contribuindo para tudo isso. Então, para encerrar, resumindo mesmo, é essa questão, trazer à tona a importância do respeito com o outro, pelo outro, né, respeito pelas diferenças, né, o aprender a resolver os problemas de outras formas que não sejam as agressivas, né, a gente tem que aprender a respirar fundo, né, a tentar conversar com o outro num momento mais adequado, né, você não vai conversar com alguém quando ele está bêbado, por exemplo, né, não dá, ou então quando você vê que a pessoa já está nervosa, não vai adiantar você, né, se aproximar. Então tem alguns momentos que é importante você sair da situação, né, se afastar da situação, até mesmo para você pensar melhor e no outro momento tentar resolver de outra forma, né? E isso é uma atitude importante em todas as nossas relações, não só de um casal, né? Como a gente está conversando aqui. Muito bem, Ludmila, muito obrigada por todas as suas informações. Com certeza são muito úteis aí para o público da TV Câmara. E quem quiser entrar em contato com a Casa Rosa, com você diretamente, como que deve proceder? Bom, tem o telefone da Casa Rosa, né, que é 3624-7712, e tem também o telefone do meu consultório, que é 3418-5200. No seu consultório são todos os tipos de atendimento na área de psicologia? Sim, atendo criança, adolescente e adulto. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente encerra por aqui este Câmara Entrevista. Hoje recebemos a psicóloga Ludmila Cristine Santos, ela que comentou com a gente a respeito da Lei Maria da Penha e da violência contra a mulher. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando, né, que este programa ele é transmitido pela TV Câmara Jaú, canal 61.4, aberto digital, também o canal 10 da NET Digital e ainda 52 da Connect Core. E também, né, as nossas postagens no YouTube e no Facebook. Até mais!